Bom, pessoal, nós vamos dando início no webinar de hoje com o tema Ransomware, Prevenção e Remediação. Esse é um tema que está em bastante evidência. A gente tem visto, até mesmo na imprensa tradicional, né, não voltada para o mercado de TI, muitas notícias, reportagens falando sobre ransomware, porque está altamente disseminado e tem gerado transtornos, interrupções ou perda de dados e de dinheiro para um grande número de organizações. Então, o que nós vamos ver hoje? Um panorama geral de como é que anda a questão do ransomware, como é que ele entra dentro das organizações. Vamos demonstrar uma situação de infecção de uma máquina e uso de um decryptor para recuperar os arquivos. Vamos analisar o que a gente deve fazer em caso de infecção. E, obviamente, vamos tratar também da prevenção para evitar chegar lá. No final dessa sessão, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. Na medida do possível, a gente até pode tentar responder dúvidas aí durante o webinar, mas se vocês quiserem segurar para o final, pode ficar mais interessante a dinâmica. Rápido overview aí da Leverage para quem não nos conhece. Leverage é uma empresa focada em segurança da informação, que trabalha muito com o tema de gerenciamento de identidade e acesso, serviços consultivos e muito vinculado também à proteção dos ativos de informação da sua organização. Vamos começar uma rápida visão aí sobre como é que está a questão do ransomware hoje. Ransomware é um nome que a gente dá para qualquer tipo de malware que cobra resgate. A maioria deles hoje trabalha com criptografia, ou seja, estou trancando os arquivos, cobrando resgate em moeda virtual para liberar o acesso aos dados. Isso não é sempre assim. Em alguns casos, alguns dos primeiros ransomwares que começaram a circular alguns anos atrás, eles trabalhavam com a questão do medo. Então eles diziam, olha, você vai ser investigado pela polícia porque você acessou um site pornográfico, paga uma taxa aqui. Não necessariamente bloqueava os arquivos, mas hoje o tema é realmente em cima do bloqueio de arquivos. Existem várias formas que os ransomwares têm agido. Né? Alguns usam criptografia forte mesmo, encriptam os arquivos, outros zipam os arquivos, protegem arquivos com senha, que não é exatamente criptografia, mas o resultado final mesmo. A maioria funciona em cima de Bitcoin para pagamento de resgate, mas tem casos também aí que fazem o usuário comprar um cartão pré-pago na Amazon e mandar os dados desse cartão para um endereço de Gmail, ou seja, tem uma série de variantes. E hoje eles estão disseminados para todas as plataformas. Não vou achar nenhuma plataforma que esteja a salvo de ransomware. Isso inclui mobile, isso inclui Android, sendo que até recentemente teve um caso de pesquisadores que identificaram que uma certa variante lá de um ransomware para Android teria a capacidade de infectar também Smart TVs. Embora eu não tenha conhecimento de casos reais de Smart TV infectado por ransomware, mas faz sentido, no momento que o sistema operacional é o mesmo, e as TVs são cada vez mais um computador multifuncional, se a gente for parar para pensar, que elas vão estar sujeitas a esse mesmo tipo de malware. Imagina só que ponto que a gente chegou, né? Tem que pagar resgate para liberar a sua TV. Tem um mito aí de que ransomware é algo recente. De fato, o grande boom do ransomware se deu nos últimos anos, muito em cima da questão de moedas virtuais. Mas o primeiro malware que a gente pode classificar como ransomware, ele é de 89. Rodava em cima de DOS. Olha só que coisa. E tem uma história muito louca por trás disso, tá? Quem quiser, procure na internet depois para ler a história completa, mas basicamente era um maluco lá que distribuiu isso na mão, em disquetes que foram entregues numa conferência sobre AIDS. E ele saía renomeando arquivos executáveis na tua máquina, coisa assim, e queria que tu fizesse um depósito lá, uma doação para um instituto de pesquisa contra a doença.
Obviamente, no momento que o cara estava entregando em mãos o disquete, não demorou muito para a polícia chegar no responsável, que foi preso, mas se eu não me engano, ele foi declarado mentalmente instável e acabou, acho que não cumprindo pena de cadeia. Mas enfim, né, o tema não é novo. Então tá aí a telinha de resgate lá do AIDS Ransomware de 89. No painel da direita, a gente vê o Satana, que é um bem novo, é um desse ano que parece que ainda está em desenvolvimento, ou seja, não chegou na versão final ainda. E o Satana, ele é um pouquinho novo, traz um contexto um pouquinho novo em relação aos demais ransomwares que a gente costuma ver por aí, porque o Satana vai direto no MBR. Tá? Ele salva o MBR da máquina para proteger, para permitir a recuperação caso tu pague o resgate, e ele escreve uma versão dele que no momento que tu boota a máquina, você não tem mais acesso ao sistema operacional, você tem essa mensagem lá com as instruções para o resgate. Então a gente vai começar a ver máquinas já travadas no boot sem acesso ao sistema operacional, tornando a recuperação ainda mais complicada. Como eu comentei, bastante casos na mídia falando sobre ransomware, casos surpreendentes, né? Universidade, hospital, pagando resgate, crescimento de ransomware no Brasil também. Essa estatística do FBI aí de uns meses atrás, que ransomware vai ser um negócio de $1 bilhão nos Estados Unidos nesse ano. Esse cálculo do FBI, partindo da premissa que só no primeiro trimestre já tinham sido pagos 209 milhões de dólares em resgate. Lembrando que esse número é apenas daquelas vítimas que reportaram para a polícia que isso aconteceu. Então, quando a gente pensa assim, quem eventualmente pode ter pago e não ter reportado para a polícia, e aplicando isso para o mundo inteiro também, a gente vê que esse business é gigantesco. E por isso mesmo, o ransomware não vai deixar de existir tão cedo. Porque é onde está o dinheiro. Quando a gente olha para trás, nos últimos anos, a maioria dos hackers estava focado na questão de roubo de dado de cartão de crédito, invasão de conta bancária, etc. Esses caras continuam atuando, só que, por exemplo, cartão de crédito tem tanta oferta de cartão de crédito em sites de carders aí que fazem negociação disso, que o preço vem despencando. Cartão de crédito norte-americano costumava ser aí 40 a 25 dólares. Hoje, em alguns sites, eles já estão sendo oferecidos a $1, ou seja, não vale mais nada. Cartões de outros países onde a oferta não é tão grande, tipo a Alemanha, eu vi ali que chega a ser comercializado por 25 dólares, cartão de crédito, os dados de cartão de crédito alemães. Esses ainda estão um pouco mais altos, mas enfim, o preço como um todo caiu. Roubo de conta bancária continua existindo. Vários de vocês devem ter visto que recentemente a polícia prendeu uma quadrilha aqui no Brasil que só no primeiro semestre movimentou 10 milhões de reais aí de roubo de conta bancária. Mas o que acontece? Esses caras, tanto do cartão quanto de conta bancária, eles se expõem a um risco maior, porque eles têm que estar, de certa forma, mais próximos das suas vítimas, e normalmente tu tem que ter tu tem que ter camadas de atuação para conseguir de fato ter acesso ao dinheiro. Ou seja, o cara que rouba os dados de cartão de crédito não é o cara que faz a compra indevida no teu cartão. Ele vende os dados do cartão para um terceiro, esse terceiro pode repassar para mais alguém. Em última instância, tem a pessoa que vai fazer a compra, que vai entregar na casa de uma terceira pessoa, e daí tu tem um bem físico que ainda precisa ser convertido em dinheiro de alguma forma. Quando tem roubo de conta bancária, é parecido. Não é o cara que rouba o cartão, que roubou os dados da tua conta bancária, que vai sacar o dinheiro na boca do caixa. Ele vai usar uma estrutura de laranjas para que, se a polícia estiver esperando ele aí na saída do banco, né, quem vai preso é o laranja. Ele tem que se proteger, mas deixa essa operação, de certa forma, mais complexa. Na questão do ransomware, a questão de conversão
em dinheiro é mais simples, porque o cara vai receber via Bitcoin, por exemplo, que tem um anonimato razoável, e ele pode, com relativa tranquilidade, fazer a conversão disso para dinheiro. Ou seja, é mais seguro para ele. E também fica mais fácil de tu lidar com vítimas de todos os lugares do mundo. Ou seja, esse pessoal não vai deixar de fazer isso tão cedo, porque estão ganhando dinheiro em cima disso e conseguem fazer isso com relativa segurança. Vou fazer uma rápida enquete aqui com os nossos participantes. Então, coloquei essa pergunta no ar aí. Aí vamos ver o que vem de resposta. Eu tenho uma expectativa mais ou menos dos resultados, vamos ver se bate com o que eu imagino. Eu acho que a questão de pagamento de resgate, por exemplo, deve ser extremamente rara. Acho que já tem um número razoável de respostas aí. Opa, ainda tem resposta entrando. Vamos lá. Tá, vamos fechar aqui e vamos ver os resultados. Então, olha que interessante. Praticamente metade das organizações já foram vítimas de ataque de ransomware, sendo que 16% não pagaram resgate e optaram por perder os dados. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente como é que a gente toma essa decisão. Mas ninguém pagou resgate. Faz sentido. A questão de pagamento de resgate, como a gente viu, até naquele exemplo que eu passei rapidinho, sei lá, da universidade, que paga $20 mil em resgate, o hospital que pagou $17 mil de resgate, tem tudo a ver com o valor da informação e a urgência que você tem para recuperar isso, e se você tem backup disso ou não. Só por curiosidade, tá? Já teve casos nos Estados Unidos de departamento de polícia tendo que pagar resgate. Pega aqueles, sei lá, departamento de xerife de cidadezinha pequena, norte-americana, o cara tem uma estrutura pequena de TI, não cuidava do backup, ou o malware foi capaz de encriptar também os dados de backup, isso também é possível, dependendo de como tu está fazendo backup. Aí tu te vê numa situação onde tu precisa daquela informação, a gente está falando de departamento de polícia, pô, tu lida com um crime, com vidas humanas, precisava ter acesso àqueles dados, os caras optaram por pagar. Então, ninguém está livre desse cenário. Podendo não pagar, podendo recuperar os dados, ótimo, excelente, faça isso. Então vamos ver como os ransomwares fazem para chegar na organização. Basicamente a gente tem dois meios, né? Via e-mail ou via ataques do tipo drive-by. Via e-mail tem várias possibilidades. Pode vir o anexo zipado, como foi comentado ali antes de um dos participantes que teve recentemente uma situação dessas. Pode vir um link para um site de onde o malware vai ser baixado, enfim, N possibilidades. Os ataques do tipo drive-by download significa simplesmente que você visitou um site que está hospedando o malware ou que está hospedando um link que vai levar para o outro malware, etc. Tá? Então, é simplesmente navegação tradicional na web. Vamos falar um pouquinho da questão do e-mail primeiro. Normalmente vai ter no e-mail algum elemento de engenharia social para motivar aquele usuário a abrir aquela mensagem. Pode ser coisas como, olha, você precisa tomar uma ação urgente, senão algo de ruim vai acontecer. A gente sabe, né? Cancelamento da sua conta, bloqueio do seu CPF ou CNPJ, você vai entrar numa lista negra do Serasa, coisas do gênero, sempre com uma questão de urgência, ou seja, você tem que agir logo. Por que a questão do agir logo? Porque daí a pessoa tem menos tempo para pensar no assunto, ela fica preocupada, olha, preciso tomar uma decisão agora, e daí muitas vezes não para pensar com cuidado no que está fazendo. Às vezes pode ser curiosidade.
Não a questão do medo, do tipo, olha, veja aqui as fotos do não sei o quê. Faz parte também. E pode ser rotina também. O que eu quero dizer com rotina? Rotina tem a ver com o envio de e-mails que a pessoa está acostumada a receber e abrir. Por exemplo, nota fiscal eletrônica. A pessoa recebe um monte de e-mail com link para baixar sua cópia da nota fiscal eletrônica. E ela está acostumada a abrir, faz parte do trabalho dela. Aí um dia vem mais um. Ela olha, é igual aos dezenas de e-mails que ela já recebeu e ela vai lá e clica. Então, sempre tem algum elemento aí de pensando no psicológico de como fazer a pessoa abrir. Como eu comentei, isso pode ser URL para download. Normalmente essas URLs vão estar mascaradas via encurtadores de URL ou em vários casos que a gente tem visto por aí apontando para Google Drive ou Dropbox, porque daí vem um endereço, né, totalmente mascarado ali. Pode ser zip com ou sem senha. E mais recentemente a volta de documentos Office com macro habilitado. Ou seja, em vez de ver de ser um tipo de arquivo potencialmente perigoso como executável, vem um documento do Office, vem um Word, vem um Excel, algo que a pessoa se acostumou a entender que é um documento seguro. Mas, essa altura, muitos de vocês podem estar dizendo, bom, tá, tudo bem, mas o usuário precisa tomar alguma ação para ser infectado nesse momento, certo? Na verdade, infelizmente, não é bem assim. Eu vou pegar um exemplo recente, tá, de como isso pode não depender de ação nenhuma do usuário. Semana passada foi divulgada aí pelo pessoal do Google Zero, que é o pessoal da Google que faz análise de vulnerabilidade, tenta descobrir vulnerabilidades aí em softwares no geral, não só da própria Google. Eles acharam uma vulnerabilidade na engine do antivírus da Symantec, no componente que faz a descompactação de arquivo. E ele vai lá e ele trabalha lá a nível do kernel. Então, chegou um e-mail, esse e-mail chegou na máquina do usuário. O usuário ainda não abriu o arquivo, simplesmente chegou na inbox dele. O antivírus já entrou lá para analisar qual é o anexo que veio junto com essa mensagem. E esse descompactador permitia um buffer overflow lá que permitiu o malware ser executado. Ou seja, zero intervenção do usuário, bastou ele ser o destinatário de uma mensagem e o malware poderia estar sendo executado. E como isso roda lá embaixo, roda com privilégio de sistema operacional. Então não interessa nem nesse caso que o usuário não seja, por exemplo, o admin da máquina. Vai rodar com privilégio de sistema operacional e o atacante passou a ser dono da tua máquina. Esse exemplo específico é da Symantec, tá? Mas vulnerabilidades similares também foram encontradas em outros antivírus, como o McAfee, TrendMicro, etc. Então, não é assim, eu não uso Symantec, estou salvo. Não, infelizmente uma tendência, muitas vezes, de desenvolvedores de esquecer esses pequenos detalhes de componentes que podem estar sendo utilizados dentro da engine. No caso específico da Symantec, tinha até um componente que é de código aberto aí, que já foi atualizado, já tinha um bug que tinha sido corrigido, e a Symantec estava usando uma versão lá atrás desse componente dentro dessa engine que não tinha recebido essas atualizações de segurança. Mas então, assim, não confiem que vocês vão estar salvos simplesmente orientarem usuários, não clique, não abre. Tem que continuar orientando, mas ele ainda pode ser vítima mesmo assim. Quando a gente fala de ataques do tipo drive-by download, isso pode ser em site picareta, vamos chamar assim, mas também pode estar sendo servido por sites legítimos. O que os caras fazem muitas vezes? Ou eles vão invadir direto o site legítimo, ou eles vão fazer isso via redes de anúncios, né? Publica um anúncio com malware ali na rede de anúncio. Esse anúncio vai ser servido pelo site legítimo, que não tem nada a ver com essa história, e esse site legítimo passa a servir malware, então. Isso pode ser no formato de um Trojan para o usuário fazer download, ou pode
de novo, explorar vulnerabilidades aí de componentes da máquina, tipo do browser, ou do Java, ou do Flash, etc., e permitir eventualmente rodar isso sem intervenção do usuário. Tá? Então, não culpem diretamente o usuário. Pô, aconteceu uma situação de malware, vamos lá, culpa do usuário. Calma, ele pode ser inocente nessa história. Alguns exemplos, eles não. Esse caso, essa tela aí, ela não é especificamente de ransomware, tá? Esse caso aí, na verdade, acabava fazendo o usuário baixar um plugin do Chrome para servir anúncio na máquina do usuário. Mas a gente não tem bem certeza de que mais esse plugin poderia fazer, além de botar anúncio indesejado. O Carlos fez uma pergunta ali, no caso do ransomware que não necessita de intervenção do usuário, que medidas podem ser adotadas? A gente vai falar isso na parte de prevenção mais adiante. Esse é um site meio picareta, tá? Isso aqui, alguns de vocês até talvez tenham tido contato com isso, estava circulando há poucos dias atrás, via Facebook, onde era um mapa lá para você marcar os lugares do mundo que você já visitou, e daí ele diz, eu já visitei 10% de todos os países do mundo, e coisas similares. Daí incentivava teus amigos a entrar lá, preencher isso também, e compartilhar isso nas redes sociais. Só que na hora que você clicava para ver onde seu amigo teve e preencher teu próprio link, ele em geral te dava a opção de baixar algum componente. Essa não é a única tela que essa mesma página servia, tinha variantes disso, né? Como se o desenvolvedor do adware fizesse teste A e B, né? Múltiplas versões, dá até para saber qual é que daqui a pouco o usuário mais tinha tendência a clicar. Mas indo adiante aqui no outro exemplo, isso aqui, não lembro se é desse ano, do começo do ano passado, mas é o blog de tecnologia do Estadão, que site totalmente legítimo, daí o usuário acessava lá e aparecia uma barrinha amarela, aquelas em cima, como tantas vezes a gente já viu barrinhas amarelas legítimas para outros contextos aí de notificação do browser, dizendo, olha, tem uma atualização do Adobe Flash Player. Aí tu clica em atualizar e ele baixava lá um executável chamado Install Flash Player, que por sua vez era um downloader que ia fazer o download de um malware. Então esse caso aqui é bem mais nocivo. E é um site legítimo. Esses casos de sites legítimos, ou mesmo do e-mail, como é que o cara faz para de fato, assim, o atacante desenvolveu um malware, como é que ele faz para entregar isso? Hoje, isso está funcionando no modelo Malware as a Service. Ou seja, o cara não é ele que dispara os e-mails ou que sai invadindo as páginas para publicar o seu malware. Ele até pode fazer isso, mas normalmente o que esse pessoal faz é contratar exploit kits, né, que são redes especializadas para fazer a distribuição desses malwares. Algumas delas te dão a opção de, se você não tem o seu payload, né, o seu próprio malware, elas te alugam o malware delas também. Essas redes são enormes, gigantescas, elas permitem um alcance e a distribuição rapidíssima para um número gigantesco de PCs no mundo todo. O custo disso é bem baixo. Se você vai nos sites lá da Deep Web para contratar esse tipo de serviço, e é baixo risco para a pessoa que está desenvolvendo malware, porque separou ela um pouco da distribuição. Então, mesmo que a rede de exploit seja detida pela polícia, o que é relativamente raro de acontecer, o cara que desenvolveu o ransomware continua numa camada separada e só teve contato com o pessoal da rede de exploit via Deep Web, via acesso anônimo. Recentemente a gente teve duas grandes dessas redes que saíram do ar, né? A Angler e a Nuclear. A Nuclear saiu do ar mais recentemente, talvez devido a uma reportagem, a um artigo lá publicado pelo pessoal da Checkpoint, que conseguiu ter acesso à Nuclear e a desvendar o funcionamento interno delas, então os caras provavelmente resolveram desaparecer por causa disso. Mas boa parte do pessoal que distribuía ransomware usando essas redes já migrou para outros serviços, como, por exemplo,
Neutrino Exploit Kit. Aqui umas telinhas da Nuclear, tá? Cortesia ali do pessoal da Checkpoint. Então, não sei se dá para ver, pode estar um pouco pequeno aí, mas aqui, por exemplo, você configura a sua campanha, onde você pode, por exemplo, estabelecer para que países você quer que o seu malware seja distribuído. Bom, ele está escrito em português, então eu quero entregar somente para usuários no Brasil. Se o usuário do Japão entra na página infectada, ele vai receber outra coisa, vai receber um malware de alguém que contratou esse serviço para infectar máquinas do Japão. Você pode escolher qual plataforma você quer infectar. O meu malware é específico para Windows. E não funciona bem no Windows XP, só no Windows 7 para cima. Então você pode limitar quais sistemas operacionais. Só quero para Mac, só quero para Linux, que versões de browser aí também esse malware vai ser distribuído. E assim por diante. No painel da direita aqui, é justamente a parte onde você vai fazer o upload do seu malware. E esses exploit kits permitem a pessoa que está fazendo a alocação desse serviço monitorar, olha, quantas vezes a página com malware já foi carregada, para quantas máquinas esse malware já foi distribuído, e assim por diante. Então, é quase uma analogia sei lá, um AdSense da Google, assim, onde você vê a eficácia dessa campanha. Olha, minha campanha atingiu o público de 100 mil pessoas, dos quais 30 mil tiveram a máquina infectada, e você vai saber depois que 2 mil pagaram o resgate. Então, o atacante pode ir refinando essa campanha em cima disso. Aqui tem um exemplo de como é que o Neutrino funciona. Isso é extremamente similar para todos os exploit kits. Tá? Então, só para entender o que está acontecendo. A vítima visita um site comprometido, tem o back-end do exploit kit que vai preparar uma landing page para aquilo. Normalmente vai ter, no caso do Neutrino Exploit Kit, é em cima de JavaScript. Vai ter um JavaScript lá para chamar um iframe que vai entrar na landing page de um outro servidor, não é o servidor do site comprometido, é um segundo servidor, onde vai rodar um exploit em flash lá para a máquina do usuário, que vai baixar de fato o malware. Tá? Ou seja, você entrou num site, pode ser aquele site legítimo, como mostrei ali no caso daquele blog lá, e aquilo ali poderia ter um iframe rodando num outro servidor, que é onde o malware está hospedado. Então, são camadas em cima de camadas, fica extremamente difícil para você chegar no destinatário. Normalmente, o primeiro malware que é baixado na máquina é só o downloader. É um downloader genérico desenvolvido pelo desenvolvedor do Exploit Kit, que daí vai determinar, bom, para essa máquina aqui, o ransomware que vai ser baixado é aquele outro camarada. Então roda o downloader na máquina, esse downloader já vai lá, já vai desabilitar o antivírus dessa máquina, etc. Vai superar as barreiras do Windows Emet também, aquele mecanismo que tem no Windows para rodar somente código seguro na máquina. Tem maneiras de vencer isso também, e daí vai baixar o ransomware lá na ponta. Falando um pouquinho no Flash especificamente, tá? Já que é um dos vetores mais usados para entrega de malware na máquina. Pô, a gente sabe que todo mês tem atualização do Flash. E todo mês tem vulnerabilidade grave envolvendo o Flash, que permite a execução remota de código. Aí você pensa assim, bom, né? Mas tem problema, que só manter o Flash atualizado e eu tô salvo. Sim, é verdade. Entretanto, a grande maioria das organizações dá pouca ou nenhuma bola para a questão da atualização do Flash. Esse gráfico aqui do lado, que ele está deitado aqui, mas é facinho de entender, é do Verizon Data Breach Incident Report, e ele mostra para uma série de incidentes onde Flash foi o vetor de entrada de malware na organização, quanto tempo para trás está a versão do Flash que estava rodando naquela máquina. Então a gente pode ver aí que tem alguns casos onde realmente o Flash estava relativamente atualizado. Aí a gente tem coisas como 6 meses ou mais para trás, mais de um ano desatualizado, mais de 2 anos, chegando
chegando perto ali dos 3 anos para trás. Então, assim, se você não atualiza flash das máquinas da organização de você, coisas ruins vão acontecer. Tá? Vamos para uma parte divertida agora, que é uma parte da demo. Tá? Com aviso, crianças, não façam isso em casa. Tá? Então a máquina preparada aqui, está rodando Windows 10, está com todos os updates em dia, etc. E essa máquina está isolada, está rodando ambiente virtualizado, está isolada da rede, tudo. Então dá para fazer isso com relativa segurança, e tomando os devidos cuidados. Tem uma amostra aqui do Jigsaw Ransomware, que é um dos meus favoritos, vamos chamar assim. Tá? Porque ele ilustra vários desses componentes que a gente falou. Olha só que interessante. Tu roda esse cara e eu não sei bem como é que esse cara estava sendo originalmente distribuído, tá? Mas provavelmente como cavalo de Troia, dizendo, olha, baixa isso aqui para fazer o registro de algum software que você vai pegar de graça aí da internet. Bom, esse camarada já está rodando. Vamos olhar aqui, eu tenho uma pasta com alguns arquivos. Se a gente ficar de olho nessa pasta, a gente vai ver que em alguns instantes coisas vão começar a acontecer com os arquivos. Já foi. Já encriptou os arquivos que estavam nessa pasta. O Jigsaw especificamente bota a extensão fun, embora não tenha nada de divertido com o Jigsaw. Mas o mais impactante dele vem daqui a pouco. Pode ser que demore 1 ou 2 minutos aí para abrir a janela dele. Ele vai mostrar a janela com as instruções quando ele terminar de varrer todos os arquivos dessa máquina. Ele vai por extensão de arquivo, então tem uma série de extensões aí que ele trata. No caso aqui tinha documentos do Office, tinha PDF, tinha arquivos de imagem, tudo tipo de arquivo que ele pega. Então, segurem as pontas aí, daqui a pouco vem a telinha dele, e daí vocês vão entender por que o nome dele é Jigsaw também. Vários de vocês devem ter visto aquele filme Jogos Mortais, né? Então, o Jigsaw vem por causa do... O nome dele vem por causa do Jogos Mortais. Aí está. Então, vem esse textinho lá, que essa foto por si só já é meio apavorante, né? O cara que, na hora que aparece isso na tela, o cara deve dar um pulo na sua cadeira. Essa versão aqui tá em inglês, tá? Mas assim, o Jigsaw, ele existe em português também. Então tá perguntando qual vulnerabilidade ele explora. Então, não dá para saber, porque lembra que normalmente o exploit kit vai usar uma vulnerabilidade. No momento que você baixou o executável para sua máquina, já foi. Como ele está sendo entregue, isso pode ser por e-mail, isso pode ser por drive-by download, e o Jigsaw ele tem múltiplas versões, né? Ele vem evoluindo ao longo dos tempos. Os primeiros casos, se eu não estiver enganado, vieram como e-mail, mas como ele está sendo distribuído hoje em dia, eu não sei te dizer. Isso provavelmente, inclusive, deve incluir mais de um método, para o cara ter a certeza de que o malware dele está chegando nas máquinas dos seus usuários. No Brasil, a maioria vem por e-mail, tá? E daí, se tu convencer o usuário a abrir o executável, já era. A vulnerabilidade, nesse caso, a gente pode dizer que é o próprio usuário. Vou dar uma olhada nas instruções que ele está mostrando aqui. Então, o que ele está dizendo? Olha, tu tem 24 horas para pagar $150 em Bitcoin, né? Se não, a cada hora que passar, ele vai apagando um número crescente de arquivos, e quando chegar em 72 horas, ele vai apagar todos os teus arquivos. Aí, instruções para o cara que não sabe como comprar Bitcoin, né? Procura esse site aqui. O texto em português ele não menciona esse site especificamente, porque esse site está todo em inglês. Então, o Jigsaw em português ele diz, olha, procura como comprar Bitcoin no Google. E daí tu vai acabar caindo em algum mercado Bitcoin, alguma coisa dessa. Ele bota esse timer na tela
que é similar também ao que acontecia no filme. Então, de novo, a gente está trabalhando com a questão de urgência do usuário, com o medo dele. E o Jigsaw tem uma característica bem peculiar, que é a seguinte, tá? Se você tentar reiniciar a máquina, ele vai apagar numa tacada só 1000 arquivos, como punição por você ter tentado. Então, para determinadas ações, você parou o serviço do malware, e daí o serviço do malware começou a rodar de novo, ele vai lá, apaga 1000 como punição. O Hermes está perguntando se essa máquina tinha algum antivírus. Na verdade, não, tá? Essa máquina estava com Windows Defender, e esta versão do Jigsaw, como ela não é muito atual, o Windows Defender conseguia detectar e iria quarentenar esse arquivo, tá? Então eu tive que tive que desabilitar o Windows Defender para isso. Só que o que acontece? Quando a gente fala daquele caso via exploit kits que vão chegar via downloader, a primeira coisa que o downloader faz é desabilitar o teu antivírus. Então não confia na questão do antivírus para impedir a entrada de malware. E outra coisa, se a gente está falando de versões muito recentes do malware, o teu antivírus provavelmente não vai reconhecer. Hoje, a maioria dos malwares distribuídos via exploit kits, se a gente pega o hash dele, né, para comparar se esse arquivo já foi visto em outros lugares, esses hashes eles têm duração de até 1 minuto. Ou seja, durante 1 minuto, aquela versão específica de executável estava sendo distribuída por aí via o exploit kit. Passou 1 minuto, o exploit kit já ofuscou o código, já fez uma mutação no executável lá para o hash não ser o mesmo e já está distribuindo essa nova versão. Então, detectar isso por assinatura de antivírus é simplesmente impossível, porque não há tempo hábil para o fabricante do antivírus detectar aquele executável como, esse executável eu conheço como sendo malicioso. O Daniel está perguntando se tem propagação lateral. Isso. Sim, tem propagação lateral. Vários dos ransomwares hoje, o que eles fazem? Não diretamente o executável, tá? Aí eu até não sei, Daniel, se ele tem capacidade de se propagar como vírus mesmo ali, infectando máquinas. Mas o que eles já fazem é ir nos shares de rede que esse usuário tem acesso e eles vão sair encriptando via rede também. Então, até o caso que o Anderson estava comentando antes lá, né, o malware entra pela máquina do usuário, e daí são os arquivos do file server da rede que são infectados. O Bruno está perguntando aqui se o antivírus, para ser desabilitado, ele possui senha. Não adianta, porque o que acontece é que normalmente o downloader ele pode estar explorando vulnerabilidades de elevação de privilégio aí do próprio sistema operacional, etc., para rodar com nível de admin na máquina, e ele vai lá e desabilita na marra, mata o processo do antivírus, desabilita as chaves de registry que fazem aquele serviço subir automaticamente de novo, e ele é capaz então de matar o antivírus da tua máquina. Duas outras perguntas rapidinhas aqui. Ataque via RDP. Para a questão de malware, não sei, Michael. De repente, podia detalhar melhor esse caso. Eu, particularmente, não conheço. Né? Sempre que eu tenho um serviço exposto para a internet, tipo RDP, é mais uma superfície de ataque que pode ser explorada, mas eu não sei como é que isso funcionaria em relação a ransomware especificamente, a não ser que o atacante tivesse usuários sem válidos no teu ambiente. Alguma forma de... O Elton pergunta se tem alguma forma de congelar a ação dele. Sim, se você conseguir agir rapidamente, tá, você pode tentar minimizar o impacto disso. Dentro da própria máquina, tem
pouca chance de você conseguir fazer isso, porque como é que ele funciona? Normalmente eles vão usar algoritmos de criptografia rápidos, do tipo AES, né, que é de bloco, para encriptar rapidamente aqui os arquivos da tua máquina, e daí a chave de criptografia vai ser mandada lá para o atacante, vai ser protegida com daí um algoritmo mais robusto, mas mais lento, do tipo RSA. Como o AES é muito rápido, até te dar conta que está acontecendo, você já perdeu um grande número de arquivos. Só que se isso está se propagando pela rede, você tem chance de tentar tirar da rede os computadores antes, por exemplo, do file server, que ele provavelmente vai demorar mais tempo para criptografar tudo no file server via rede, né, e minimizar esse impacto. Mas vamos adiante aqui, vamos tirar esse cara do ar. Aqui, antes de mais nada, vamos matar os processos aqui dele. Deixa eu ver, cadê? Essa versão específica, ele sobe com 2 nomes. Que casualmente eu não estou achando aqui. Cadê? Aqui. Sobe como... não. Ops, olha só. Ele já está... Ele detectou que eu estava parando esse processo e ele vai me punir por causa disso, tá? Porque na próxima vez que ele subir, ele provavelmente vai subir apagando milhares de arquivos. Tem mais um processo que agora eu não estou achando aqui de cabeça, não sei se ele cria, se ele pode criar com mais de um nome, mas enfim, nesse momento está parado. Tinha mais coisa que eu tenho que fazer, tá? Que é para garantir que a máquina está limpa. Ele se instalou aqui nos arquivos de inicialização, eu tenho que desabilitar a inicialização daqui do malware. E posso fazer isso por aqui, já fazer pelo registry também, para ter segurança de que, de fato, isso aconteceu. Essa versão específica do Jigsaw, eu tenho um decryptor disponível na internet. O pessoal fez engenharia reversa do malware e conseguiu desenvolver esse camarada. Para essa versão, que não é uma versão 100% atualizada disso. Então, posso ir lá, mandar na pasta meus documentos, dar um decrypt my files, e ele rodou com sucesso, conseguiu recuperar os meus arquivos. Show de bola, sou um usuário feliz. Tá? Vamos deixar de lado esse camarada aqui. E vamos para a nossa... Vamos seguir na apresentação. Agora vem o ponto, que fui infectado. E agora? Bom, então vamos começar, antes de entrar nas preventivas, vamos ver nas reativas. Né? Primeira coisa, isolar essa máquina da rede. Desabilita o Wi-Fi fisicamente, né? Vai lá no botãozinho, se é um caso de notebook, eu tiro o cabo de rede, etc. Tento identificar quais são os arquivos, o que tinha de arquivo na máquina que foi infectada, para poder tomar uma decisão baseada no valor dessa informação. Identifica se há cópias em outros lugares. Às vezes tu pode dizer assim, bom, eu não tenho backup dessa máquina. Porém, esses arquivos que estavam lá também existem em outras máquinas, etc. Então, mesmo sem backup, tu pode ter duplicidade disso. Uma vez que a máquina foi infectada com malware, lembra que a gente pode estar falando de 2 camadas de malware. A gente tem um downloader e a gente tem depois o payload em si. Então, não dá mais para confiar na máquina que foi efetivamente executada. Por mais que a gente foi lá, desabilitou o antivírus, impediu desabilitou o malware, impediu a inicialização automática dele, e depois vamos limpar isso, vamos baixar um cleaner lá para limpar essa máquina. Eu, pessoalmente, não tenho mais confiança numa máquina que foi infectada, porque a gente não sabe que outros malwares, que outras modificações podem ter sido feitas nessa máquina. Melhor é refazer essa máquina do zero e restaurar os arquivos. E identifica qual é a versão de ransomware que tá rodando, pela tela, pelo texto que está sendo mostrado, etc. E verifica se tem um decryptor disponível para aquele ransomware na internet.
De onde vem esses decryptors? Vem do pessoal que fez engenharia reversa ou que detectou bugs no próprio ransomware que permitem ter acesso à chave de criptografia e desenvolver o código para isso. Tá? Então, assim, calma, antes de mais nada, assim, vamos checar se a gente tem cópia dos dados, se a gente tem backup e se tem decryptor para isso. Teve até um caso recente envolvendo o Tesla Crypt. Tá? O Tesla Crypt não se sabe por que motivo, talvez ele tenha ficado com medo da polícia, talvez ele tenha ganho dinheiro suficiente para se aposentar, entre aspas, aí, mas o fato é que ele liberou publicamente a chave mestre de descriptografia dos arquivos. E daí o pessoal das empresas de antivírus rapidamente desenvolveu um cleaner aí para permitir recuperar arquivos infectados com o Tesla Crypt. Mas assim, agora você descobriu que não tem cleaner e não tem backup. Bom, que vergonha não ter backup dessa máquina. Né? Você deveria ter. Mas, assim, não tinha. O que a gente faz agora? Bom, a gente tem que avaliar o valor dessas informações que estão sequestradas. O valor dessas informações, muitas vezes, ele vai estar vinculado ao tempo. Ou seja, vamos pegar o caso do hospital, por exemplo. O valor dessas informações ele pode aumentar no tempo. Eu posso ficar sem meus arquivos durante alguns minutos. Eu posso ficar sem algumas horas. Se eu ficar dias sem os meus arquivos, eu posso estar colocando em risco a saúde dos pacientes, ou, não precisa ser hospital, eu posso estar correndo o risco de ser multado por questões de compliance. Então, o valor da informação nesse caso pode estar aumentando com o tempo. Ou pode ser o seguinte, olha, precisava dessa informação para hoje, porque eu tinha que mandar uma proposta para um cliente. Pô, se eu não conseguir recuperar hoje, eu vou ter que refazer tudo. Então não adianta eu recuperar amanhã. É um exemplo de informação que está baixando de valor com o tempo. Mas você precisa entender o que tinha nessa máquina para saber o valor dessas informações. E na quase a totalidade dos ransomwares trazem algum mecanismo para ou ir aumentando o custo da recuperação dos dados ou colocar um limite. Olha, você tem 72 horas para tomar a decisão, senão você vai perder todos os seus arquivos. De um jeito ou de outro, você vai ter que mapear isso e tomar uma decisão rapidamente. E aí vem a decisão. Lembra o cenário onde a gente não tem como recuperar os dados, não tem backup disso, que é pagar ou não pagar. Então vamos analisar os dois casos aí. Decisão de não pagar é a decisão de absorver o custo da perda daqueles dados, daqueles arquivos. Tem também aquela decisão positiva que é o seguinte, olha, eu estou ajudando a não fomentar essa indústria do crime. Até porque, em tese, se ninguém pagasse resgate, os criminosos iriam mudar de profissão, ou pelo menos mudar de técnica, né? Eles continuam desenvolvendo o ransomware porque as pessoas pagam o ransomware. Né? Você também pode ter a esperança de, bom, vou guardar desliguei a máquina, guardei o HD com os arquivos encriptados, porque vai que mês que vem, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, surge um decryptor capaz de recuperar aqueles arquivos que estão infectados. A opção de pagar ela tem que ser tomada basicamente em função disso. Olha, o custo da perda daquelas informações é maior do que o custo do resgate. Então você vai pagar. Você está sofrendo o pênalti, né? Você tomou a decisão de, estou dando dinheiro para criminoso. Claro que se serve de consolo, não é a tua ação individual que está fazendo a diferença do cara continuar desenvolvendo ransomware ou não. Né? Alguém sempre vai acabar pagando e o cara vai continuar desenvolvendo ransomware. Você precisa levar em conta também que, mesmo pagando, você pode não ter os dados de volta. Por quê? Alguns ransomwares, na verdade, não eram... já teve casos por aí de ransomwares que não são ransomwares legítimos, no sentido de que, de fato, o cara tem um mecanismo implementado para permitir a recuperação de seus dados. Ele está simplesmente destruindo os teus arquivos e fazendo tu pagar
e tu paga e nada acontece. Tá? Esses caras existem, mas eles não são a maioria, porque o que acontece? A primeira coisa que você vai fazer quando você teve a máquina infectada, você vai checar qual é a variante que infectou a tua máquina. E você vai descobrir, olha, vai estar lá, né, outros usuários que já passaram por isso, e você vai ver, poxa, não adianta apagar, porque esse cara nunca te entrega a chave de descriptografia. Então é jogar dinheiro fora. Então, assim, não tem mais o que fazer, os arquivos já foram perdidos. Mas mesmo naqueles casos onde existe um processo para permitir a recuperação dos dados, às vezes pode ter um bug no meio do caminho, o cara pode ter escrito mal o software dele, afinal de contas o cara é um cybercriminoso, o cara não é um programador mega super profissional, e você pode ficar empenhado. E daí, tem que entender isso também. Você vai pagar lá, vai gastar $150, $200, ou até mais, se o tempo for passando. Isso não é garantia que os dados vão ser recuperados. E lembre-se também que você vai ter que operacionalizar esse processo de compra de moeda virtual, o que pode não ser tão simples para todas as organizações, porque vai envolver ter que pegar um cartão de crédito, abrir uma conta lá para compra de moeda virtual, etc. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem uma reportagem que saiu há pouco tempo aí na Globo falando da questão de ransomware, e eles mostravam o caso de uma prefeitura no interior aí do Brasil. A prefeitura não tinha como, precisava pagar o resgate, mas ela não tinha como pagar o resgate porque ela não tem meios legais para lançar internamente a despesa pagamento de criminoso. Não existe uma rubrica que onde ela possa lançar assim, essa despesa. Então ela ficou sem condições de fazer esse pagamento. Um exemplo de que nem tudo é tão simples assim quando... o caso que o Daniel está comentando ali, né, que em caso de empresa pública é extremamente difícil justificar um gasto com Bitcoin, por exemplo, para pagar o resgate. Né? Nesse caso, Daniel, talvez a melhor solução fosse lançar isso como serviço. Seria contratar uma consultoria e daí a consultoria emitir uma nota de serviço e ela fazer o serviço de intermediar esse pagamento. Mas é um caso realmente complicado. Né? Para pegar um exemplo, fazer uma analogia, né? O governo dos Estados Unidos, por exemplo, ele tem como uma premissa lá não negociar com terroristas. Eles não fazem negociação com terrorista. Né? Porque no momento que tu gera essa lógica assim de eu vou negociar com... Claro que não é terrorista, mas a lógica é semelhante, né? De ser um terrorista que está ameaçando explodir um avião ou que sequestrou alguém, etc. Eles, por definição, não negociam. Para pegar um outro exemplo, tá? Tem vários casos de multinacionais, por exemplo, que têm a preocupação de sequestro de seus executivos, que tem como política ela não paga resgate para o seu executivo. E essa política é publicamente comunicada para desincentivar que o seu executivo seja sequestrado. Mas enfim, né, estamos divagando aqui. Vamos voltar no foco aqui do malware e vamos ver como é que a gente se previne disso. Prevenção. Primeiro ponto é impedir a entrada do ransomware na organização. E a gente tem que trabalhar isso no gateway. No gateway de e-mail, no gateway de web. Então a gente tem que ter um anti-spam e um web gateway capazes de bloquear esse tipo de coisa. Isso inclui fazer a validação do URL. É altamente desejável que o proxy ou anti-spam que você está utilizando faça a validação da URL para verificar se ela está apontando, seja a URL que o usuário está clicando, seja aquela que veio no corpo de uma mensagem, se ela está apontando para algum site conhecido como potencialmente perigoso. Nós precisamos ser capazes de barrar arquivo compactado com senha. Se é um arquivo zipado com senha, significa que o gateway de anti-spam, por exemplo, não vai ter a capacidade de abrir aquele arquivo para ver se tem um executável ou algum outro arquivo potencialmente perigoso dentro. Então, eu tenho que tomar a decisão. Poxa, um arquivo zipado com senha, esse arquivo tem que ser quarentenado. Ele, de cara, tem que ser tratado como perigoso. Obviamente, eu também tenho que pensar no bloqueio de todas as extensões perigosas. Outras boas práticas, né? Mantenha a engine do seu antivírus atualizado, né?
mencionando aquele caso que aconteceu ali com a Symantec ali, e trabalhar sempre com a lógica de menor privilégio possível dentro das máquinas. Os usuários não têm que ser admins das máquinas locais. Uma outra boa prática, como começou a surgir um grande número aí de ransomware vindo como arquivo do Word ou do Excel com macro dentro, e daí, em geral, o usuário abre o arquivo, dentro do arquivo está lá as instruções, clique aqui para habilitar macros para esse documento. Vai lá, cria uma GPO para desabilitar via GPO o suporte a macro no Office. Mas eu preciso de arquivo de arquivo com macro. Realmente, olha, na boa, se você puder eliminar o uso de macro de Office dentro da sua organização para poder desabilitar isso, é melhor. Se não, trata a exceção caso a caso. Essa política, por exemplo, ela bloqueia macro para arquivo que foi identificado como vindo da internet. Então, em tese, se o arquivo é local, mesmo assim o usuário poderia continuar usando macro. Mas o melhor seria desabilitar a rodo, tá? Macro. Macro é código, é VBS que você está rodando dentro de um arquivo do Office. É programa, é código genérico qualquer. Bom, temos que trabalhar a conscientização de segurança do usuário. O usuário precisa ser treinado para lidar com isso. A gente sempre recomenda, e obviamente a Leverage presta esse tipo de serviço, de incluir simulação para a gente avaliar o quanto o usuário está de fato preparado para lidar com e-mails de phishing e e-mails potencialmente perigosos que venham para ele. Né? Quem quiser saber mais, acessa essa URL aí, tem lá como é que a gente pode colaborar nisso. Mas, além da parte toda de conscientização, o que a gente faz? A gente manda e-mail simulado para o usuário e a gente consegue mensurar percentual de usuários que caem ou não naquele e-mail de phishing. Tá? Tem uma rápida pergunta do Carlos aqui, se estenografia em arquivos enviados por e-mail podem ser detectados. Muito difícil, Carlos, mas normalmente estenografia, né, que é, por exemplo, tu ocultar conteúdo dentro de um arquivo de imagem, por exemplo, normalmente tu precisa de algum software adicional para conseguir extrair daí aquele malware de dentro daquele arquivo de imagem. Então, eu não tenho visto muito para a questão de malware. Né? A estenografia se usa para passar conteúdo, por exemplo, passar por DLP, ou fazer vazamento de informação, etc. Para distribuição de malware, eu particularmente não tenho visto muito. Não quer dizer que não exista. Tá? Passei aqui, volta. A questão de prevenção. Update. Essa talvez seja a primeira e mais importante camada de... É mais importante, não digo, em paralelo com a questão de conscientização do usuário. Tá? Mas, assim, a gente tem que trabalhar a atualização da máquina. É o sistema operacional Java e Flash. Esse trio aí de... e mais do próprio browser, se a gente está falando de browsers que não são nativos do sistema operacional, que não vão ser atualizados junto com o sistema operacional. Chrome, Firefox, etc. Tá? Mas Java e Flash frequentemente ficam para trás das políticas de update da organização e estão repletos de vulnerabilidades. O ideal seria banir, em definitivo, o uso de Flash dentro da organização. Tá? A gente sabe que isso não é tão simples assim. Um outro complicador é que, por exemplo, a Microsoft tem a política dela lá para toda segunda terça-feira de cada mês é o dia onde normalmente saem os patches da Microsoft, salvo ter algum patch envolvendo ataque do tipo Zero Day, que daí pode sair out of band. Flash a Adobe costuma liberar as atualizações do Flash no mesmo dia, mas isso nem sempre andam juntos. Mês passado foi um exemplo que teve uma atualização do Flash meio crítica que saiu fora. Aí, se você está acostumado a atualizar uma vez por mês, lá vinculado à segunda terça-feira de cada mês, você pode
perder alguma atualização importante do Flash ou do Java e daí ficar para fora disso. A pergunta do Telmo, se tem template para GPO para lidar com essa questão do Flash e do Java. GPO, Telmo, eu não recordo, tá? Mas tem via registry, como é que você pode fazer para pelo menos garantir que as configurações de auto-update do Flash e do Java estão apropriadas. Isso para quando a gente fala de componente Flash que não está amarrado dentro do sistema operacional. Tá? Quando é o outro tipo de plugin. Aquele plugin que é atualizado via, por exemplo, no caso do Windows, né, que tem o Flash nativo embarcado. Aquilo ali ele vai baixar via o Windows Update. Mas se você tem, por exemplo, o Firefox com o Flash instalado, essa atualização do Flash é diferente da atualização do Flash que vai vir via o update. Boa prática que todo pessoal de TI deveria fazer e incentivar que os usuários da sua organização o façam também. Manter 2 navegadores. Tá? O navegador padrão, aquele que está configurado para abrir links automaticamente, ele deve estar com suporte a Flash e a Java desabilitados. Vai ser o navegador que você vai usar para navegação no dia a dia. Tá? Aí a gente sabe, mas tem eventualmente sites que o usuário vai precisar acessar que demandam Flash ou demandam Java, etc. Então, assim, mantém um segundo navegador instalado na máquina, onde você vai... o ideal seria por demanda, deixar 100% desabilitado, e daí, precisei do Java ou do Flash nesse segundo navegador, vou lá, habilito, acesso o site que eu preciso acessar, e depois desabilito, para não ter correr o risco de estar com ele desabilitado. Se possível, desabilitar JavaScript, a gente sabe que isso é mais complicado ainda, porque daí prejudica bastante a navegação de um número grande de sites, ou usar plugins como o NoScript, que é suportado em todos os browsers do Mozilla, que é bem bacana para permitir que você habilite caso a caso o uso de Flash, Java e JavaScript. Só que acontece, NoScript dificilmente vai ser usado por usuário final. Tá? O pessoal não vai conseguir lidar bem com isso. Então, realmente é utopia dizer que o cara vai ter o NoScript na máquina dele. Ele vai acabar liberando para tudo que é site, ou vai se habituar a liberar a execução de script na máquina dele sem prestar muita atenção no que ele está liberando. Mas a questão de ter 2 browsers, o padrão, sem Flash e Java, e um segundo que ele vai ser orientado, olha, quando você precisar acessar o site desse banco aqui, que precisa de Java, você vai usar esse outro navegador. Isso sim é mais fácil da gente treinar os usuários. A questão de backup. Tá? A questão de backup, obviamente, ela é fundamental. Ali à direita, 3 boas práticas para a questão de backup, 3 cópias dos dados, 2 tipos diferentes de mídia, e uma delas, pelo menos, tem que estar off-site. Para a questão de backup, né, significa que a gente tem a paz de espírito para poder refazer aquela máquina, não depender de decryptor, etc. Frequentemente a gente vai ter dados críticos que estão em desktops e laptops. Laptop, em geral, a gente se preocupa mais com a questão de backup, já que a máquina circula por aí, normalmente são usuários de nível mais executivo, vamos chamar assim, quando tem laptop que vai ser usado fora da empresa, né, tudo. Mas, às vezes, a gente tem estações de trabalho que nunca saem da mesa ali do colaborador e está cheia de dado crítico que não está no file server ou coisa assim que a gente precisa se preocupar delas também. Sincronização de dados não é a mesma coisa que backup. Se você pega um ransomware na sua máquina, não interessa que você tenha lá um Dropbox, o ransomware vai matar seus arquivos e a primeira coisa que ele vai fazer é sincronizar isso com o Dropbox também. Então, seus arquivos que estão na nuvem agora estão também encriptados e você também está ferrado. Tá? Quer saber como é que você pode fazer backup na nuvem de forma simples e barata? Acessa essa URL, conheça ali Carbonite, e a gente pode ajudar vocês nisso.
Esse material, tá, ele vai ser disponibilizado para os participantes. Então, não copiou o link, quer ver isso depois, vocês vão receber por e-mail o link para o download disso. Pessoal, entramos agora na sessão de QA, aí estamos até um pouquinho estourado no horário. Então, perguntas. Deixa eu ver se eu deixei alguma para trás aqui que eu não tenha respondido. O Thiago fez um comentário aqui que ele tem muito problema com programas que só rodam com versão do Java antigo. Realmente é fogo. Talvez, Thiago, eu não sei o caso, tá? Não sei se são aplicações que são de uso de toda a empresa ou de eventualmente alguns setores específicos, mas talvez pensar em virtualização de desktop, ter uma imagem de desktop virtualizado que vai ser usada somente pelos usuários que precisam dessa versão de Java e somente no momento que ele precisa usar esse software, talvez fosse uma alternativa. Realmente não... tem que olhar melhor como é que é esse caso. O Elton falando da questão do honeypot, se tem como seguir até os passos até onde o atacante se encontra. Não. Muito improvável que você consiga fazer isso. Porque se você for lembrar, vamos voltar aqui para aquele diagrama aqui de como é que isso funciona. Cara, lembra o seguinte, isso aqui é um site que você não sabe onde é que está. Esse camarada aqui invadido pode ser uma máquina sei lá, na Áustria. O back-end do cara está rodando na Tailândia e o atacante está lá na Rússia e ele só acessa essa máquina para administrar ela via rede Tor, que daí você jamais vai conseguir rastrear ele. Na prática, impossível. Você vai chegar, por exemplo, em qual é o servidor que está distribuindo malware ou no site comprometido, e daí é fácil de notificar o usuário, olha, tua página está oferecendo, está servindo malware para quem visita ela, e o cara pode tomar alguma medida de bloquear, por exemplo, se é via anúncio, desabilitar a rede de anúncio temporariamente, né, para limpar a página e assim por diante. Você pode chegar nesse camarada aqui também, mas você não vai conseguir chegar nos caras que estão para trás. Chegar na pessoa é muito, muito difícil. A questão assim, não dá para localizar pela conta que recebe o resgate. Fábio, do jeito que a Bitcoin funciona, vai ser muito difícil tu conseguir rastrear isso, tá? Porque o que acontece? Você chega na conta, mas a conta ela não está associada a uma pessoa, ela é só um número. Né? Inclusive, eu posso passar para vocês aqui o número da minha conta do Bitcoin, se vocês gostaram da palestra, quiserem me mandar um presente, façam depósitos na minha conta do Bitcoin, mas o número da conta não está associado a uma pessoa. E lembra que você pode fazer múltiplas transações a custo zero. Você pode pegar dessa conta onde o resgate está sendo pago e transferir para contas secundárias, mudar de Bitcoin para Dogecoin, para Darkcoin, para outras moedas virtuais. Você pode nunca resgatar isso e usar direto outras moedas virtuais para comprar os bens e serviços que você quer. Então, a rastreabilidade disso é muito difícil. Já é difícil tu, por exemplo, rastrear dinheiro, movimentações financeiras no mundo legítimo, né, de banco para banco. Rastrear a moeda virtual é muito mais complicado. Tu até sabe, o pessoal até consegue, por exemplo, saber, bom, essa conta recebeu $100 mil em pagamento de resgate. Agora, quem é a pessoa que está por trás dessa conta é impossível. Aí o André pergunta se a utilização do IPS é eficiente contra a ransomware. IPS de host pode ajudar na prevenção do ataque ali contra a própria máquina. IPS de rede pode ajudar a detectar quando o ransomware está se espalhando lateralmente. Então, sim, são
são medidas que são complementares, é mais uma camada de segurança, mais um controle de segurança que você tem para se proteger. Pedro pergunta aqui, não existe solução para inibir o ransomware? Tanto quanto qualquer outra... tem que tratar na prevenção, Pedro. Você tem que estar com antivírus, você tem que ter ali análise de o que está entrando e saindo da sua organização no gateway de e-mail, no gateway de web, você tem que trabalhar a conscientização do usuário, você tem que ter backup, etc. Mesmo assim, você pode seguir todas essas medidas e mesmo assim vir a acontecer alguma coisa. Quando você não tem essas camadas de segurança, você fica mais dependente da sorte. Né? Tem mais possibilidade de você vir a acontecer alguma coisa. Agora você pode ter todas as camadas de segurança do mundo e mesmo assim vir a acontecer uma situação de infecção por ransomware. Que não é motivo para não ter as camadas de segurança, obviamente. Né? Pessoal, eu vou parar a gravação do evento por aqui. Agradeço a quem estava nos acompanhando via internet, via o nosso canal do YouTube. Não esqueçam de fazer a subscrição ao nosso canal. Muito obrigado.